Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje iremos trabalhar sobre os períodos gregos. E a gente vai iniciar desde o período formativo até o período moderno, e eu estarei falando sobre as ramificações desses períodos, ok? Então, como referência bibliográfica, estarei usando a minha gramática, que é exatamente esta aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, depois manda uma mensagem aqui que eu estarei indicando mais obras, ok? Então, o primeiro período é o período formativo, em que vai de 1500 a.C. até 900 a.C. Aí você tem aí uma grande ênfase em alguns dialetos, como por exemplo o dórico, eólico e o jônico ático, porque esse período formativo ele trabalha mais a questão da conversação, por isso que é o grego primitivo, e você já vê aí a sincronia linguística sendo trabalhada. O que é a sincronia? Basicamente, a sociolinguística da época, em que, através de um período curto de tempo, a gente tem aí variações linguísticas. Então, você já vê isso sendo trabalhado no período formativo. Aí, depois, quando se passa para o segundo período, que é o período clássico, a gente vê a diacronia, que é essa ideia histórica do desenvolvimento da língua. E é isso que a gente vai explicar agora sobre o segundo período. O segundo período já é o período clássico. O período clássico é interessante porque a gente vê grandes obras sendo escritas nesse período, como, por exemplo, Ilíada e Odisseia, de Homero. A gente vê, por exemplo, Teogonia, de Hesíodo, História de Heródoto e Diálogos de Platão. Então é um período que vai de 900 a.C. até 330 a.C. E você tem aí todas essas literaturas sendo trabalhadas durante esse processo clássico. Aí a gente entra no período que eu mais gosto, que é o período koiné, ou o período helenístico. O período koiné é interessante, porque ele vem aí de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Então o que você tem nesse período? Basicamente a gente precisa dar aí pelo menos uma pincelada na história de Alexandre o Grande. O que o Alexandre o Grande fez? O Alexandre o Grande ele conquista grandes regiões durante 13 anos, desde 336 a.C. até 323 a.C. Então ele passa aí 13 anos conquistando o quê? Da Grécia até a Índia. Depois você pega o sul da Rússia até o norte da África e você vê algumas regiões adjacentes. Mas quando ele tenta expandir mais ainda para essa parte da Índia, ele acaba morrendo aí com 33 anos de idade. Como ele não tinha nenhum filho, o império dele foi dividido com 4 generais. Foi Cassandro, Dicímaco, Ptolomeu e Seleuco. E vale ressaltar aqui a parte do Ptolomeu, porque ele ficou com áreas muito interessantes, como por exemplo o Egito, porque isso vai ser importante no decorrer da nossa história. Então o koiné, ele é interessante porque quando Alexandre o Grande ele acaba conquistando essas terras, ele coloca como língua franca o grego. O grego na época é mais importante do que o inglês atualmente. Ele é mais importante do que o inglês atualmente. Então você tem aí o grego como língua franca, então todas as conquistas de Alexandre o Grande envolvia também essa imposição da língua grega, que é o grego koiné, e koiné significa comum, ou seja, é o grego falado pela população, não é o grego erudito falado em Atenas, que daí envolve mais um grego ático do que o próprio grego koiné, lembrando que o koiné ele é desenvolvido através da ideia ático, e você tem aí também uma tradução muito importante que é a Septuaginta. E a Septuaginta é interessante a gente falar porque envolve alguns mitos, e um dos mitos mais importante é o mito da Carta de Aristeu. A Carta de Aristeu ela é datada de 200 a.C. até 80 depois de Cristo. Só que se você for ver mesmo mais ou menos quando houve a tradução da Septuaginta, foi mais ou menos em 225 a.C. E o que essa carta ela diz? Basicamente essa carta fala do Ptolomeu II Filadelfo, que era rei do Egito na época. Lembra que eu disse que Ptolomeu ele conquistou aí como general essa parte do Egito, porque foi se dividido as terras. Ele acaba conquistando aí essa parte do Egito. Então, houve-se aí então
Ptolomeu II, que é sucessor do Ptolomeu I, e ele acaba aí comandando aí as terras do Egito. E ele achava muito interessante as literaturas da época. Então o que ele queria? Ele tinha uma grande biblioteca ali na Grécia, ele tinha aí essa vontade de ter a maioria das obras traduzidas para o grego, e o que ele faz? Ele tinha um bibliotecário chamado Demétrio. E ele dá uma ordem a Demétrio a ir até Jerusalém, ir até a Palestina, para vocês terem uma ideia, conversar com o sumo sacerdote da época. Quem que era o sumo sacerdote da época? Eleazar. Então ele vai até Eleazar, Demétrio, a mandato do rei, com uma correspondência, e ele fala o seguinte: eu quero que você me vê uma cópia da Bíblia hebraica e eu quero um grupo de eruditos para traduzi-la em língua grega. Aí que vem a grande ideia. O que acontece? Nada é feito de graça. Então o rei, ele fala assim através da correspondência, para Eleazar, que era o sumo sacerdote da época: olha, em compensação, eu vou dar recursos ao templo de Jerusalém, e eu vou libertar mais de 120 mil escravos judeus. Lembrando que a Grécia ela conquista o território dos Medo-Persas, porque os Medo-Persas tinham conquistado a parte da Babilônia, e quem estava sendo escravizado naquele período eram os judeus, por conta da desobediência e tudo mais. Aí parte para a Grécia. E nisso tudo é interessante por quê? Porque o sumo sacerdote da época aceitou. Aí o que ele faz? Ele junta aí 72 eruditos. Desses 72 eruditos, se a gente for fazer uma conta aí, 6 deles representavam uma tribo de Israel. Então você tem 12 tribos. 6 representava cada uma, totalizando 72. E durante 72 dias, esses 72 judeus traduziram de Gênesis a Malaquias. Isso no grego koine, que é a Septuaginta. Só que, segundo o mito, não foi dividido, por exemplo, fulano de tal vai ficar com Gênesis, fulano de tal vai ficar com Êxodo. Não, pelo contrário. Cada um dos 72 traduziram para o grego, ou seja, foram 72 traduções para a língua grega, e depois que foi finalizado, o Demétrio ele pegou e ele fez o quê? Ele leu em voz alta essa tradução. Quando ele lê em voz alta, bateu certinho. Porque ele fez uma comparação. Comparando a tradução de um para o outro, houve-se aí essa harmonia. Aí ele falou, realmente vai ser canonizado aí essa tradução. E realmente houve. Tá? Então a gente tem aí a Septuaginta em nossas mãos. Por isso que é a Septuaginta que é 70. Ok? Então esse período koiné é muito interessante exatamente por conta disso. E qual que é a ideia desse koiné? O koiné, como a Grécia tinha expandido o seu território para muito longe, a Grécia acaba então perdendo para os romanos. Mas o que acontece? A Grécia ela deixou como legado algumas coisas que até hoje a gente leva para nós. Primeiro é o estudo da filosofia, e na época a língua franca, que era o próprio grego. Então o que acontece quando Roma conquista essa parte da Grécia? Roma acaba deixando esse legado para eles, fazendo com que o povo falasse pelo menos 3 línguas. Um exemplo disso eram os judeus, que falavam o hebraico, por conta da questão religiosa, o aramaico, que era a língua franca dos judeus, por conta da conquista babilônica, na época lá em 586 a.C., e você tem aí o grego, que é a língua franca da época, como se fosse o inglês, porque você precisava conversar com outras pessoas de outros povos, e como que você iria conversar em aramaico? Porque Roma em si fala latim. Como que você vai conversar com esse povo? Em grego, koiné, que era o grego comum da época. E nesse processo todo, houve-se aí a escrita do Novo Testamento, Mateus, Apocalipse. Por isso que você tem aí as cópias dirigidas todas em grego. Isso é muito interessante, é um período muito informativo.
realmente o Koine, só que isso acaba em 330 depois de Cristo. Então, desde 330 a.C. até 330 depois de Cristo, aí finaliza todas essas questões. Aí entra o período bizantino. O período bizantino é interessante porque ele data-se de 330 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Olha a longura do início ao fim desse período. E o interessante de tudo isso é que esse período, os estudiosos da época fizeram muitas cópias do Novo Testamento. Muitas cópias mesmo. Então a gente tem a cópia da cópia da cópia da cópia exatamente por conta desses estudiosos copistas. E foi durante todo esse processo aí do século IV depois de Cristo em diante que a gente teve a preservação dos escritos do Novo Testamento e também da Septuaginta. Só que acaba acontecendo uma coisa em 1453. Por que acontece alguma coisa? Porque quando Constantino ele tem aí o seu marco histórico em 313 depois de Cristo, ele acaba tendo como homenagem uma cidade chamada Constantinopla, ou Bizâncio, mais conhecido, e Constantinopla acaba sendo invadida por um homem chamado Sultão Maomé II, a qual invade, bota fogo em Constantinopla, e o que um estudioso faz quando a sua casa pega fogo? Ele preserva os livros. Por que ele preserva os livros? Porque isso aqui é uma fonte de conhecimento inesgotável. Porque se você pegar um livro e outro, fazer uma comparação, você vai cada vez mais se aperfeiçoar. Então o que acontece? Os estudiosos pegaram os livros e teve aí a sua dispersão em outros territórios, e a língua grega ela foi de forma indireta sendo conhecida por outros povos. Por isso que quando estoura a Reforma Protestante em 1517, a gente tem aí a língua grega já sendo estudada por uma boa parte dos estudiosos. Aí quando Lutero ele foi estudar lá com Erasmo de Roterdã, que inclusive ele fez uma cópia e uma tradução do texto grego, você tem aí essa ideia de que o grego já estava alastrado depois disso, durante esse curto período de tempo. E o interessante de tudo isso é que quando ocorre a queda de Constantinopla em 1453, entra-se aí o período moderno. E o período moderno ele vai de 1453 até os dias atuais, tendo como ramificação a ideia do Cafareussa, que é o quê? Que é uma ação para reviver aquilo que era o grego ático da época. Então fica mais como uma questão literária da própria língua, ou seja, o próprio escrito é um escrito mais erudito, e a ideia do demotique, que é uma ideia mais de conversação. Então, quando você vai atualmente para a Grécia ou Chipre, você pode estudar o grego moderno, demotique, que é aí então a língua falada por esses povos. Então a gente tem aí o período formativo, o período clássico, o período Koine, o período bizantino e o período moderno. A gente tem aí mais de não sei quantos mil anos aí de história dessa língua tão maravilhosa que é a língua grega. Então é isso, pessoal. Esses são os períodos. Espero que vocês gostem. E como referência, como eu falei, eu tenho a gramática do Bill Wallace, eu tenho noções do grego bíblico do Johannes Bergman e Lourenço Estélio Rega, e eu tenho também E Deus Falou na Língua dos Homens, do pastor presbiteriano Paulo I. Obviamente você pode achar também essas referências através de outros livros de história, como por exemplo do Justo Gonzalez, seu primeiro volume e segundo volume, que é a História Ilustrada do Cristianismo, e você pode também achar isso, o Cristianismo através dos séculos, do William. Ok, gente?